Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra O Remanescente, de 10 de junho de 1968. Não consigo conceber que haja satisfação maior do que participar da atividade criativa divina. Não há espaço para ostentação, garanto-lhe, pois tudo é pela graça e por isso não a merecemos. Mas podemos participar nesta atividade. Como Paulo disse no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, quando alguém proclamava, eu sou de Paulo e sou de Apolo, ele disse: quem é Paulo e quem é Apolo? Ele disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Versículo 4. Você pode plantar qualquer coisa e essa semente permanecerá dormente, a menos que Deus dê o crescimento. Mas ele deixou bem claro que em todos os momentos da eternidade haverá um remanescente. Sempre um remanescente. E então ele cita os capítulos 52 e 53 de Isaías ao explicar o que ele quer dizer com remanescente. Quando Eliseu pediu a Deus contra Israel, dizendo que eles haviam matado seus profetas e destruído seus altares e só eu fiquei. O que Deus disse? Perguntou Paulo. Deus lhe disse: tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Depois acrescentou Paulo: assim também neste tempo há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, então não é baseado em obras, caso contrário, a graça não seria mais graça. Romanos 11 versículo 5. Então é tudo pela graça. No entanto, ninguém conhece o amor eletivo de Deus. Qual é o segredo da sua eleição? Como ele elege o remanescente? Portanto, não podemos nos gabar se estivermos dentro dela. Mas tenho todas as evidências neste mundo para fazer uma afirmação ousada de que este é um remanescente. Agora, não podemos considerar 7.000 como 7.000 pessoas. 7 significa perfeição espiritual. Mas não conquistamos a perfeição espiritual, a aptidão para o reino de Deus é a consequência e não a condição da sua graça. Então o momento que o homem é chamado, e esse é o indivíduo, por esse mesmo chamado quando ele é abraçado e tem união com o Espírito Santo que lhe cabe. Antes disso ele não existia, portanto, o todo é graça. Agora Paulo faz a pergunta, e isso é muito importante, e em sua carta aos Romanos, você encontrará isso no capítulo 10, mas toda a epístola aos Romanos repousa sobre seu argumento sobre a importância suprema da fé. E por fé ele quer dizer fé no padrão, fé no plano de salvação de Deus. Pois para ele a pregação cristã era pregar Cristo não como um homem, mas aquele grande mistério que é Cristo. Cristo, como ele o definiu, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus envoltos em um padrão, o homem padrão, que se desenvolverá dentro do indivíduo. E quando você ouvir a história, sua resposta a isso algo que aconteceu no mundo dos homens é a medida da sua fé. Esse tipo de fé de que Paulo está falando. Não que eu acredite que conseguirei uma promoção no meu emprego ou que receberei uma grande quantia em dinheiro ou que herdarei algum patrimônio. Ele não está falando desse tipo de fé. Ele não nega, mas a fé da qual ele fala é a fé no modelo, a fé naquilo que ele chama de Cristo. Mas as igrejas distorceram completamente e fizeram dele um pequeno ícone, fizeram dele uma pessoa. E ele perguntou: o que traz você para ver, um homem que pode ser levado pelo vento? Então agora ele faz a pergunta: como podem os homens invocar aquele em quem não acreditam? E como podem acreditar naquele de quem nunca ouviram falar? E como poderão ouvir se não houver um pregador? E como podem os homens pregar a menos que sejam enviados? Como está escrito, e quão formosos são os pés daqueles que pregam boas novas. Romanos 10 versículo 14. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Como disse Isaías, falando agora. E Paulo usa isso no argumento mais maravilhoso. Senhor, quem acreditou no que de nós ouviu? Então ele conclui: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação de Cristo. Versículo 17. Ele está apenas falando do tipo de coisa que você ouve a respeito de Cristo.
Essa é a única fé da qual ele fala. Então, no final, quando ele escreve a Timóteo que está prestes a partir deste mundo, que chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 versículo 7. Ele se refere a essa fé, que ele manteve aquela visão do fim em tempos de angústia. Não importa o que aconteceu com ele, se ele estava na prisão, naufragou, não importa o que aconteceu, ele manteve no alto aquela visão, a visão do fim, essas obras poderosas que devem acontecer ao homem no final, e ele continuou repetindo isso para todos. São obras poderosas de Deus que chegam ao indivíduo quando ele está prestes a deixar esta era ou não passar pelo pequeno portão chamado morte, mas desta era para uma era totalmente diferente. Porque ele então nasceu do alto, e nascer do alto significa que o poder de Deus e a sabedoria de Deus nasceram naquele indivíduo, capacitando-o para funcionar conscientemente em um mundo totalmente diferente, vestido de maneira diferente. Mas uma época totalmente diferente, ou coisas desconhecidas para qualquer homem aqui. Um mundo, mais desconhecido. Nada aqui se relaciona com o que você vê lá. Você percebe isso, mas é desconhecido até que você finalmente tire essa roupa e se encontre lá. Portanto, não deixe ninguém perguntar e tentar persuadi-lo a usar qualquer termo aqui para descrever qualquer coisa naquela época. Porque se você tentar, você confessará que está mentindo, que realmente não viu esse mundo, pois ele não está relacionado com nada do que você vê aqui. Então Paulo agora lhes diz: e somente aqueles que são enviados podem ser pregadores. Outros podem entender, confiar nele e levar tudo adiante. E os enviados têm consciência de serem enviados. Eles estão plenamente conscientes desse momento de união com Deus e estão plenamente conscientes de cada evento que ocorre. Mas ele não diz que não existem outros. Bem, posso dizer-lhe pela minha própria experiência, pelas suas cartas e pelas suas visões, que há outros, muitos neste pequeno grupo, que nasceram do alto. Mas, como nos é dito nos evangelhos, alguns produzem um estado 100 vezes maior, de plena consciência, desde o início até o fim, outros, 60 vezes, e outros, 30 vezes. Todos estão qualificados para entrar no reino dos céus em diferentes níveis de poder a serem exercidos nesse estado. Agora, muitos aqui não alcançaram a plena consciência, mas garanto-lhes, pelas visões que recebi esta semana, que 3 de vocês nasceram do alto. Não só isso, mas uma senhora que não os trouxe, ela teve tudo menos a pomba. Agora vamos contar a história dela. Começa, se você estivesse conosco há pouco tempo, não muito tempo atrás, em sua visão ela estava descendo a costa da Califórnia e pediu a alguém que dissesse: "Vá, avise-me quando passarmos pela PT Conception", e este disse: "Ora, passamos 30 milhas atrás, é um longo caminho de volta, você não se lembra?" Ela se sentiu um pouco tola, um pouco envergonhada e então disse: "Sim, esqueci." Mas ela não se lembrava do momento da concepção. Como a visão de outra senhora que teve um momento de concepção totalmente consciente, e viu todas as outras naquele hospital, e a maioria delas com apenas uma exceção além dela mesma, estavam totalmente inconscientes da concepção. Então, ela não se lembra do momento da concepção. Mas eu disse a ela que 30 milhas são na verdade 30 anos. Isso aconteceu há 30 anos, e portanto, o seu nascimento do alto é iminente. Agora, isso é o que se segue em sua visão. Adormeci e assim que adormeci, ouvi uma voz, e a voz disse: "Pai, Pai." E senti muito amor paternal pelo que ouvi. Eu sabia que era o Pai e respondi: "Sim, meu filho." E eu sabia que era o Pai e sabia que a voz que ouvi era a voz do meu filho. Isso não é um esboço, esse é o Pai em você, o seu próprio ser que você sabe ser, mostrando-lhe de forma simbólica o que aconteceu. Isso não vai acontecer, isso aconteceu. É seguido por isso. Ela disse: simplesmente senti necessidade de descansar meus olhos no dia seguinte, e coloquei meus olhos em concha, e o bebê mais lindo apareceu diante de mim, o bebê. E então fechei os olhos uma segunda vez e apareceu o jovem mais lindo.
De novo, confirmação da primeira. E então veio isso. Ela disse: Eu me encontrei nesta casa, e esse homem horrível, um criminoso, ele era ladrão e assassino, ambos, saiu correndo de casa. Comecei pela cozinha para interceptá-lo do lado de fora. E a minha companheira morreu de medo e deu motivos, dos quais não me lembro, porque não posso passar pela cozinha. Havia uma alcova muito pequena e uma janelinha incomumente pequena que dava para fora. Eu pensei, bem, eu iria me espremer através disso como uma serpente, então enfiei minha cabeça e a coisa toda apertou meu corpo de tão apertado. Lá estou eu, me espremendo, e de repente tudo cedeu como se fosse feito de papel. Nesse momento, ele volta correndo para dentro de casa, desta vez com um canivete na mão direita e uma faca de açougueiro na esquerda. Cheguei atrás dele, segurei as duas mãos e bati com o canivete em sua mão, cortando-a. E como fiz o outro não sei, mas também feri a mão esquerda com a faca de açougueiro. E eu o segurei com firmeza. Quando minha companheira entrou correndo segurando esta enorme serra com as duas mãos acima da cabeça. E parada diante dele, enquanto eu o segurava, ela me disse: Devo vê-lo ao meio? Naquele momento eu gritei: Não! E fiquei entre os dois, de costas para ela, e eu disse: Eu o amo. Eu o peguei nos braços, abracei-o e disse: Eu o amo. Naquele momento olhei na cara dele e ele não é o criminoso que nos assustou, era um amigo meu que eu tanto conhecia e respeitava, que morreu há muitos anos. E eu olhei para o rosto dele e aqui estava o homem que eu tanto respeitava por causa de sua integridade e coragem. Eu o amava naquela época por seu individualismo. Bem, leia. É um poema muito pequeno. O Cão do Céu. Pegue o primeiro. Leia tudo. Mas bem no final, quando ele estiver exausto e se sentar. E aquele que o perseguiu, durante toda a noite e durante os dias, através dos arcos dos anos, através dos caminhos labirínticos da minha própria mente, e na névoa das lágrimas eu me escondi dele. Agora vem a busca, a perseguição e a perseguição constante. No final, aquele que me enfrentou, você enfrentou. Ele vem nos dizer que ele mesmo é quem procura. Eu sou aquele que procuras. E o homem só descobre no final da viagem que o aparente algoz era quem ele procurava, o seu amante que é Deus Pai. Então você lê, é um pequeno poema. Você pode conseguir isso em qualquer obra, ou seja, um volume de poesia. Mas, aqui nesta coisa gloriosa, foi isso que você fez. Agora, ela o cortaria pela frente, de cima a baixo, e o cortaria ao meio. E você se jogou entre os dois, de costas para ela com a serra acima. Quando você é cortado em dois, que é o corte da cortina do templo de cima para baixo, isso é feito por trás. Você não se lembra, mas deu as costas para a serra levantada. Mas você não se lembra do golpe, assim como não se lembra da concepção ou do nascimento. Só foi trazido de volta a vocês em imagens adoráveis, imagens lindas. Mas tudo isso acabou, minha querida. Eu espero agora. Mas seu pai sabe melhor porque ele manteve isso longe de você, da mente superficial. Mas seria bom esperar ansiosamente pela descida da pomba. Mas sua jornada acabou. Você teve os 3. Agora, aqui está outro. Ela está segurando uma caixa na mão e sabe que está dentro dessa caixa. Ela está segurando a caixa, como uma caixa de sapatos. É uma caixa alongada e ela sabe que está dentro da caixa. Então ela ouviu a própria voz, porque, antes de tudo, ela sabia que estava na caixa, mas não sabia o que eu sou ou quem sou. Ela não sabia quem eu sou ou o que sou, mas estou nessa caixa. Então ela ouviu sua própria voz vindo de lá e a voz disse: Eu sou José, mas não posso sair até me tornar Jesus. Imagens perfeitas, pois o cumprimento de tudo é Jesus. Agora ouça as palavras. A Bíblia começa. No princípio Deus. O enredo da Bíblia é Gênesis e Gênesis termina, em um caixão no Egito. Bem,
Quem está naquele caixão? A palavra caixão, assim como a palavra tabernáculo, significa um local de adoração alongado e móvel, coberto com uma pele. Nesta caixa alongada, toda simbolismo, belas imagens, e está José. Agora, como termina a Bíblia? O final do Apocalipse o vem, Senhor Jesus. Pois a próxima linha é apenas uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Isso é uma bênção. Mas o final real do livro é vem, Senhor Jesus. Agora ele lhe diz: Eu sou o começo e o fim. Portanto, Deus, como homem, está enterrado no que pensamos ser um corpo vivo, e está morto. Achamos que isso está vivo e está morto. Então aqui está o enterrado, é José, mas ele não pode sair até que se torne Jesus. Então ele quebrará a casca e Jesus sairá. Jesus significa Jeová. Então o homem se torna o Senhor Deus Jeová, quebra a casca e ressuscita daquela tumba. Ela já teve a união consciente, portanto, sabe que fará todos esses eventos conscientemente. Esse é o destino dela, será consciente. Agora, aí vem outra, e no caso dela. Eu me encontrei em uma enorme sala abobadada e imediatamente soube que a cúpula era literalmente meu crânio, eu sabia disso. Mas nunca me ocorreu que seria tão espaçoso. Eu me vi posicionado atrás e para cima, bem atrás e para cima. E ela disse em sua carta, vá a um quarto lá. Mas sempre pensei que seria simplesmente uma coisa bem ajustada. Não, toda a cúpula era meu crânio e não se ajustava nem um pouco. E então naquele momento eu acordei. Bem, se você se encontrar na caveira, que é o túmulo de Deus, e se encontrar acordado, me diga imediatamente que você saiu. Você tinha que fazer isso, porque no minuto em que você acorda, você vem. Mas você não trouxe as imagens com você. Mas pelo menos você teve uma parcial, você conhecia o despertar, isso é a ressurreição, mas não previu a saída dele. Então, esse é o papel que você desempenha. Você não esqueceu completamente, apenas parcialmente. Porque a moeda tem dois lados. A noite do despertar é a noite do nascimento. E então posso dizer a você, você nasceu do alto. Então ela disse. Depois disso o mundo pareceu mudar. Eu olhei para as pessoas no mundo e, Neville, é estranho descrever isso, não faz sentido, mas não importa onde eu olhasse e visse as pessoas, o mundo parecia uma enorme casa de bonecas cheia de bonecos mecanizados. Isso é tudo o que eles são, bonecos mecanizados. Agora, ela também continuou em sua carta perguntando se certas coisas poderiam estar relacionadas a um evento importante que aconteceu na semana passada em nossas vidas. Porque, certamente, tudo neste mundo e cada evento neste mundo contém em si a capacidade de significado simbólico. Nem sempre o reconhecemos. Nem sempre relacionamos isso com algo que está acontecendo em nós. Mas tal como você disse, é uma casa de bonecas mecanizada, tudo que está do lado de fora é simplesmente um testemunho. E está tudo como você disse, morto como tudo ao ar livre, mas está relacionado com algo que está muito vivo em nós. Então aqui, colocamos desta forma. A nação viu na TV e a nação lamentou, e internacionalmente todos lamentaram a morte do que na superfície é um homem muito bom, jovem, culto, educado, contudo aparentemente para viver neste mundo. Na superfície, como pelo que sabemos, uma família dedicada, uma família muito unida, no geral tudo, vários milhões à sua disposição, um senador. Se começarmos agora, ele apareceu pela primeira vez aos olhos do público como advogado, e então seu irmão o nomeou para o mais alto cargo jurídico do país, Procurador-Geral dos Estados Unidos. Portanto, ele é a personificação da lei. Agora ele está estabelecido por direito próprio com a ambição de se tornar presidente, o mais alto cargo governamental que temos, portanto, ele é a personificação do governo. Se você assistisse ao funeral, nenhum programa que você pudesse ver produzido na Califórnia, na Europa ou em qualquer parte do mundo poderia chegar perto dele em produção. Foi só. Cada segundo contou.
E quando você pensa que eles só tiveram 1 ou 2 dias para organizar aquela produção envolvendo milhões de pessoas? No interior da igreja 200 padres, cardeais, arcebispos, todos os tipos, até o padre humilde, mais 200 deles. O coral, a música, tudo estava na hora certa, com milhões de pessoas enfileiradas nas calçadas, e tudo isso feito em questão de 48 horas no máximo para colocar isso em prática. Quando um show entra em ensaio por semanas e às vezes meses de filmagem e isso é feito ao vivo, sem nenhuma retomada, e tudo ficou perfeito. Ele é a personificação dessa instituição. Pois que pessoa normal poderia partir deste mundo e encontrar-se dentro dele para conduzir um serviço de tantos arcebispos e cardeais? E então, do nosso presidente para baixo, os governos enviaram os seus representantes e tudo mais. A personificação da maior das instituições de natureza ortodoxa. Então, no caso dela, quando ela viu isso. Passarei agora para o último capítulo de Apocalipse. E aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, haja sobre ele uma maldição. O último capítulo. A palavra é anátema. Mas a palavra anátema em aramaico significa vem, Senhor Jesus. As igrejas traduzem essa palavra, a versão King James não a traduz, e a palavra próxima a ela, que é árabe, eles a deixam sem tradução. A versão padrão revisada traduz isso como uma maldição. Mas eles lhe dão, se você tiver um bom dicionário, eles vão te mostrar que na verdade significa literalmente o vem, Senhor Jesus. Se eles não acreditam em Jesus, isso significa ó Senhor, vem. Ou o Senhor que há de vir ou o Senhor que há de vir. Mas é isso que significa. Então, aqui, ela dá as costas a todas as organizações, todas as leis, todos os costumes, todas as instituições que possam interferir no seu próprio acesso direto ao seu Deus Pai. E quando ela se decidiu por isso, ela agora podia olhar desapaixonadamente para uma cena que aparentemente não tinha relação com ela, e, no entanto, está a falar-lhe da sua liberdade, da saída daquela instituição personificada e corporificada da sua mente, da lei da sua mente, do governo da sua mente que interferiria no seu acesso direto ao seu Pai. Então ela nasceu de cima. Mas ninguém pode se apegar a essas coisas e esperar o nascimento do alto, pois ainda tem um intermediário entre eles e a fonte. E quando você desiste de tudo e fica sozinho, você Deus Pai, então você nasce do alto. E o próximo, ele se revela como você como Deus Pai, e seu filho te chama de Pai. E como esta senhora, ela também, sentindo um intenso sentimento masculino, um sentimento paternal pelo filho, respondeu automaticamente: sim, meu filho. Então, aqui nesta pequena audiência. Quão rápido! Assim eu disse anteriormente, não consigo conceber nenhuma satisfação maior do que saber nas profundezas da alma que você está participando de uma atividade criativa divina. Nos 30 anos, últimos 59 deste século, fui enviado. Ou melhor, fui chamado e enviado. Agora, esse é o meu nascimento de cima, em 1959 e aqui está o meu 9º ano. Então já se passaram 39 anos desde aquela união consciente com Deus e incorporação em seu corpo, tornando-se um só corpo, um só espírito com o Senhor ressuscitado. E soube na noite do nascimento a missão que era a minha. Agora estou lhe dizendo que não posso me gabar pela simples razão de que um empreendimento como esse ninguém recebe encomendas. Não fui voluntário, fui convocado. Eu certamente não fui voluntário. Fui chamado, incorporado ao corpo e enviado. Então ele disse: como podem os homens ouvir se não houver um pregador? E como podem os homens pregar a menos que sejam enviados? Romanos 10 versículo 14. Então você descobrirá que em todos os púlpitos do mundo eles não pregam a Cristo. Eles discutem os assuntos do dia, as coisas contemporâneas. Tenho certeza de que ontem de manhã, do púlpito em todo o mundo, eles estavam fazendo a pergunta: o que devemos e podemos fazer para mudar esta doença moral? Isso não é Cristo. Conte a história repetidamente até obter uma resposta cada vez mais profunda daqueles que a ouvem. Você dirá:
Bem, agora você diz a mesma coisa. Bem, diga a mesma coisa ou não há outra história para contar. O que importa quando tudo é simplesmente uma casa de bonecas mecânicas? Você vai ficar confuso com essa partida e com aquela chegada e todas essas coisas? A coisa toda é uma peça exteriorizada que testemunha uma atividade interna na alma do homem. Agora, se você consegue ver isso e se envolve emocionalmente, chora e segue em frente, e sente que a coisa toda foi um horror dos horrores, você não está vendo isso objetivamente, não está vendo isso relacionado a nada em você. Você está preso a isso, completamente ligado a isso. Mas se você puder ver isso desapaixonadamente e ver a coisa toda como algo externo a você, mas refletindo uma atividade interna em você, você se afastou daqueles que o prenderiam, daqueles que o amaldiçoariam. Pois a palavra anátema, conforme definida no dicionário, é uma maldição pronunciada solenemente pelas autoridades eclesiásticas, uma maldição solenemente pronunciada e com ela a excomunhão. Bem, as Escrituras dizem: eles vão expulsar você das sinagogas. E vão matá-lo e sentirão que estão servindo a Deus. E farão isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim. João 16 versículo 2. Se conhecessem o Pai, o verdadeiro Pai, me conheceriam, pois somos inseparáveis, portanto, não me matariam. Então eles servem a um falso Pai, a um falso Deus. Eles não conhecem o Pai, eles não conhecem o Filho, e eu sei disso por experiência própria quando falo daqui ou no rádio ou na TV os argumentos, porque isso está em conflito com seus equívocos pré-fabricados das Escrituras. Então eu digo que um dia você saberá quem você é e saberá que você é Deus Pai. Mas você saberá disso apenas porque o Filho unigênito de Deus está diante de você. Salmo 2 versículo 7, e antes mesmo de ele te chamar de Pai, você sabe que está olhando para o rosto de seu filho. E você nunca conheceu tanto amor por alguém como você conhece naquele momento o seu amor por esse filho. E então, Deus, para te dar a si mesmo, teve que te dar seu filho. De que outra forma você poderia ser Deus se não fosse o Pai do Filho unigênito de Deus? E assim, seu Filho unigênito está diante de você e o chama de Pai. Então, e somente então, você saberá que é Deus Pai. Não há outra maneira de convencer o homem de que Deus teve sucesso em seu propósito, que era dar a si mesmo ao homem, senão através do Filho. Então, ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Mateus 11 versículo 27. Então, nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Portanto, qualquer imagem pintada de Deus é um falso Deus. Qualquer quadro pintado do Filho é falso. Por que você não sabe que é Deus Pai até aquele Filho, e quando ele vier não há incerteza? Você olha para ele e não há incerteza em sua mente a respeito do relacionamento entre você e aquele que você contempla. É o seu filho e você é o pai dele. Então a visão desaparece e você fica sentado ou deitado, desnorteado com esse dom fantástico, chamado a graça de Deus. Pois graça significa o dom de Deus de si mesmo que foi imerecido e imerecido. Então você está purificado, apesar do fato de que antes disso você era indigno de receber um presente tão maravilhoso. Mas Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e seu Filho, chamando você de Pai, lhe revela quem você realmente é. Então o propósito de Deus foi cumprido. Então aqui, a sua resposta ao que você ouve sobre o verdadeiro Cristo será a medida da sua fé, da sua verdadeira fé. E você ouve isso repetidamente e aprofunda essa fé. Então você tem uma esperança que o consome e o coloca totalmente a sua esperança na graça que está vindo a você na revelação de Cristo em você. 1 Pedro 1 versículo 13, e então você é Ele. E foi Jesus Cristo quem Davi no Espírito chamou de meu Senhor, e meu Senhor significa, meu Pai. Ninguém parece ver isso. Está certo nas Escrituras. Você pode ler isso tanto em Mateus quanto em Lucas, 22 de Mateus, 20 de Lucas. E aqui ele o chama. Ele faz uma pergunta simples.
O que vocês pensam do Cristo? Então, quando eles respondem, o filho de Davi, ele faz esta pergunta pertinente, uma pergunta muito importante. Por que então Davi, no Espírito, o chamou de meu Senhor? Se Davi no Espírito o chama de meu Senhor, como pode ele ser filho de Davi? E assim, somente por Davi chamando você de meu Senhor, meu Pai, você saberia que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, o livro termina com o chamado e o apelo. Vem, Senhor Jesus. Começa com no princípio, Deus, e o primeiro livro que é a semente de toda a Bíblia, que é Gênesis, e termina com a nota, e em um caixão no Egito. Este mundo é o Egito e está tudo morto, está num caixão. Mas a esperança se realiza no final. Vem, Senhor Jesus. Assim, tudo o que foi prometido no Antigo é cumprido no Novo. E o final lhe diz como isso se cumprirá quando ele vier. Quando ele se torna o que é, ele é Deus Pai, e se ele é Deus Pai, deve haver um filho. Assim, o Antigo Testamento termina com a nota, um menino, um filho é a honra de seu pai. Se então eu sou pai, onde está minha honra? Você leu isso no primeiro capítulo de Malaquias, versículo 6. Aqui, um filho honra seu pai. Pois bem, se eu sou pai, onde está meu filho, onde está minha honra? Agora, o livro termina com essa nota e abre com a genealogia da vinda do filho. E então tudo se desenrola e tudo se desenrola no homem e o drama é o drama do homem e da mulher individuais neste mundo. Portanto, não posso expressar minha emoção esta noite ao ver o que está acontecendo. É tudo escritura, pois ele disse: desci do céu para fazer a vontade de meu Pai, e eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, e de tudo o que ele me deu, não perderei nada, nem um só. Mas ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6 versículo 38,44. Então eu não desenho conscientemente, tenho que deixar acontecer. Mas o Pai em mim que me enviou atrai. E tendo sido enviados, todos os que forem sorteados deverão vir como parte do grande remanescente. Ele sempre terá o remanescente. Não importa o que o mundo faça. 3,5 bilhões no mundo hoje, haverá esse remanescente. É assim que Deus constrói o seu templo vivo e esse templo vivo é composto pelos redimidos, todos entrelaçados num único corpo vivo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Portanto, não é um templo feito com as mãos, como a catedral que você viu na televisão quando o drama estava passando, tudo isso é feito com as mãos. E o que aconteceu não foi imprimível, no sentido de que eles discutiram por causa de dólares, de quanto por esta pedra, quanto por este altar, quanto por isto. E tudo isso se resumia a uma negociação muito fria. Esse não é o templo de Deus. O templo de Deus não é feito por mãos. É viver, é um corpo. É o corpo do Cristo ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo. E como um ser, que não é magnificado para preencher a terra, mas um ser, poderia conter dentro de si todo o ser, eventualmente, e ainda assim permanecer um homem é o grande mistério. Pois isso é verdade. Você se funde nele sem perda de identidade e é enviado com a consciência do que aconteceu. E você fica cada vez mais consciente do que aconteceu. Portanto, todos que participam trazem seu dom e seu dom é aquela medida do poder criativo divino e da sabedoria que ele obteve ao renascer do alto. Portanto ele acrescenta a sabedoria de Deus, acrescenta ao poder de Deus, acrescenta a luminosidade de Deus, pois você traz luz, você traz poder, você traz sabedoria. E o corpo cresce em sabedoria, cresce em poder criativo, cresce em luminosidade e cresce em luz. Então aqui fica a minha esperança de que todos que ele desenha tenham a satisfação de saber que nasceram do alto. Além disso, é automático. Mas porque alguns de nós não a derrubamos, o Pai desligou por um momento este nível onde ela não consegue passar. Mas direi ao meu amigo que escreveu o seu, ele nasceu do alto. E estes não são esboços dele. Ele passou por isso. Eu diria a ele que espero que quando a pomba descer,
pelo menos aquela passe. Mas se isso não acontecer, não faz nenhuma diferença. Você nasceu do alto. E o que o mundo chamará de morte, quando você partir deste mundo, não será morte. Não haverá restauração para um mundo como este. Você estará na nova era, numa nova era completa, com um corpo ajustado a essa era e com o poder igual ao uso consciente nessa era. Glória além do seu sonho mais selvagem. Você não pode comparar nada neste mundo de morte com isso. Então, tudo neste mundo tem um significado simbólico. Tudo o que está acontecendo, embora esteja distante de você e aparentemente não relacionado. Pois esta senhora não tem qualquer relação com o falecimento deste grande homem, mas ela tem memória e conhece a maldição que foi lançada sobre sua cabeça por um ser invisível. Ela só ouviu a voz. E quando ela perguntou por quê? A voz respondeu: porque eu quero você. A organização não quer que ninguém escape dela, e derruba a maldição e a ameaça de excomunhão para qualquer desvio dos seus próprios equívocos pré-fabricados sobre o grande mistério de Cristo. Mas você está livre agora. Não importa o que aconteça com você a partir de agora até sua partida normal deste mundo. Você nasceu de cima, então isso realmente não importa. Se nesta mesma noite você estiver ferido, se nesta noite você estiver ferido, não fisicamente, necessariamente, mas por causa de coisas no mundo feitas por aqueles que você mais ama, então você será capaz de superar isso. Porque você sabe quem você é e pode aceitar qualquer coisa que aconteça neste mundo. Mas aconteça o que acontecer, está acontecendo por lei. A coisa toda é o desdobramento da imagem causada pela atividade interna e pela atividade dentro de você. Mas agora você não vai se culpar pelo ato, não, você não se relaciona dessa forma. Mas tinha que se mostrar de alguma forma para mostrar que você rejeitou a interferência entre você e seu acesso direto ao Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora lembre-se de que não há espaço para a vanglória, porque tudo é pela graça, graça, graça e ainda mais graça. Há alguma dúvida, por favor? Estaremos aqui todas as segundas e sextas-feiras até o final deste mês, então acho que ainda temos 5 palestras. Depois ficaremos fora por 3 meses, aproximadamente. Agora é tarde demais para colocar anúncios, então lembre-se de que estamos aqui todas as segundas e sextas-feiras até fecharmos na última sexta-feira deste mês. Pergunta inaudível. Meu querido, quando você é enviado, você recebe a capacidade de fazer isso. Certamente não me senti qualificado. Eu não fui educado. Não tenho educação formal. E você volta às Escrituras, Moisés disse que não poderia fazer isso, ele tinha um impedimento. Paulo implorou e 3 vezes pediu para ser afastado, e o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na tua fraqueza. 2 Coríntios 12 versículo 9. Ele afirmou que também gaguejou como Moisés afirmou que gaguejou. Todo aquele que é chamado e enviado não é qualificado aos seus próprios olhos. Ele não busca qualificação baseada na educação formal externa. Porque você sabe que quando você fala ele está com você, e você não precisa de nada além de saber que foi enviado. E você não pode enfrentar qualquer público e ver alguém que você considera tão importante que vai te deixar desconfortável. Você não pode ver ninguém. Você os respeita, você os ama, porque eles são amados pelo seu Pai e, eventualmente, eles também nascerão do alto. Mas você não pode encarar qualquer público e se sentir inferior a ele, não pode. Ainda não conheci o homem desde que isso aconteceu comigo. Ainda não conheci ninguém que possa respeitar por causa de sua formação social, intelectual ou financeira. Recuso-me a aceitar qualquer aristocracia que não seja a aristocracia do espírito. Porque tudo aqui está morto, não vai deixar nem rastro. Na verdade, sua pegada na maré vazante durará mais do que as coisas aqui. Algo está saindo do homem que é imortal. A cobertura do homem ele a desfaz como a cobertura externa de um grão de trigo.
É o que está nele que está sendo germinado e aquecido em animação, desse é o você imortal. Então, depois de um tempo, isso realmente não importa. Você vai falar com as crianças, ou vai falar com os adultos, ou vai falar com os chamados educados e os que não são educados, é a mesma coisa. Suas palavras virão com a mesma normalidade e naturalidade, sem esforço. Mas quem é verdadeiramente enviado nunca se sente qualificado, sente-se inadequado. Porque, usando os padrões humanos normais, naturalmente, você não tem isso. E hoje? Claro que não convido mais isso, mas quando entrei pela primeira vez na plataforma, porque você estava um pouco inquieto, você convidou todos os tipos de críticas estranhas. Mas depois de um tempo isso para. Mas depois do nascimento, isso realmente para. Nenhuma arrogância de sua parte, mas para completamente após o nascimento. No meu caso, foram necessários 30 anos ensinando apenas a lei, pois eu não sabia nada sobre a promessa. Eu li, mas não consegui entender até experimentar. Então, a partir daí pude falar pela experiência e não pela teoria. Eu não estava teorizando depois daquele momento. Eu poderia dizer a qualquer pessoa que estivesse equivocada quem Cristo realmente é, e a relação entre Cristo, que é Deus Pai, e o Filho único, que não é Jesus de forma alguma, ele é Deus Pai. O Filho é Davi. E não estou teorizando. Volto às Escrituras para encontrar apoio para isso. E sem qualquer razão, todos os sacerdócios do mundo lhe dirão que o Salmo 2 significa Jesus Cristo, e não afirma isso de forma alguma. Ele inspirou os profetas, ele é o Jeová do Antigo Testamento. O próprio Espírito de Cristo que inspirou os apóstolos é o Espírito do Senhor Deus Jeová que inspirou os profetas. Então ele inspirou o salmista a escrever as palavras: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Mas o homem não consegue acreditar neste mistério peculiar e estranho que está oculto nas Escrituras. Quando isso acontece com o indivíduo, bem, ele fala por experiência própria. Não importa o que as pessoas pensavam antes disso, elas estavam apenas teorizando. Agora eles devem modificar suas teorias e mudá-las para que se ajustem à verdade. E se alguém questionar a minha honestidade ou, se não for honestidade, a verdade da minha visão, a morte provará a eles que eu estava dizendo a verdade o tempo todo, mas eles não tiveram olhos para vê-la. Tenho muitos que irão questionar isso. Eles ouvirão e estarão atentos o suficiente, eu diria, para ceder um pouco e conceder, bem, um interesse nas minhas experiências místicas, mas não o suficiente para permitir que a verdade disso mude suas vidas. Eles ainda se apegarão a esse equívoco pré-fabricado sobre Cristo. Eles vão ouvir, mas não a ponto de perturbá-los. Se você viu esse show no último sábado, certamente viu a mostra dos shows. Aqui está uma coisinha simples, isso não é crítica, absolutamente nada, pois somos todos compassivos, nosso coração está com toda a família. Aqui, um homem na TV, ao todo, esta manhã, eu mal pude acreditar no que ouvi. Estou olhando para o homem que apareceu no programa chamado Today's Show. É um programa de 2 horas que passa todas as manhãs às 7 e vai das 7 às 9. Ligo às 7, sempre acordo entre 5 e 5:15, de qualquer maneira, se então às 7 horas ligo para acertar o relógio e só para ver se a coisa está funcionando bem. Eu tenho um relógio muito velho na sala, é o presente de casamento da minha sogra, bom, que vai embora como vocês sabem. E este pequeno relógio que minha esposa me deu quando fui convocado para o exército, está meio cansado, então perde e perde. Então, todas as manhãs, às 7 da manhã, ligo o aparelho e fico no noticiário por cerca de 8 a 9 minutos. E esta manhã, com esta voz triste e solene, ele disse que ninguém jamais soube deste momento trágico. Mas aqui, se ninguém sabia disso, se ela estava sozinha, ninguém além da senhora Kennedy, a senhora Robert Kennedy. Ela estava na catedral à noite, na escuridão, sozinha, com o corpo de seu amoroso marido. Bem, aqui está o homem contando a história e aqui está a senhora Kennedy sob a câmera, o holofote está sobre ela,
e ela está ajoelhada, ela quer se levantar, e você pode ver uma sombra se movendo na frente dela para contar ela. Ainda não. Enquanto as câmeras avançam, um holofote está voltado para ela, e o homem está realmente dizendo que ela está sozinha. Bem, ou somos todos idiotas, ou eles pensam que somos, porque aqui está um holofote, uma mancha de bebê aparecendo sobre ela, de modo que toda a vasta catedral fica na escuridão, mas aquela mancha, ela está de preto, ajoelhada e tenta subir, e você quase pode ouvi-lo dizer. E a câmera continua. Ela tenta uma segunda vez e você pode ver a sombra de um homem recuando e dando ordens. E esse homem na TV, bem, ele é um veterano. Afinal, ele está naquele programa há anos. Ele está plenamente consciente do fato ou realmente se convenceu de que está se dirigindo a idiotas? Talvez ele o faça porque vende as coisas mais incríveis, e se você consegue vestir essas coisas pela manhã e fazer com que pessoas inteligentes as comprem, bem, elas devem ser idiotas. Mas quem iria simplesmente? Eles parariam por um momento. De onde veio a câmera? Onde está a sombra? Onde está a luz? E ela está sozinha? E ele enfatiza isso repetidamente, que ela estava sozinha naquele momento muito, muito triste com o corpo do marido. E então, é claro, você perde o juízo e diz: bem, agora, o mundo está insano. Sua descrição como uma casa de bonecas com bonecos mecanizados é perfeita. Boa noite.